Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Drop Talks da Driving. Nesse episódio de hoje, nós temos dois convidados que vão nortear o nosso bate-papo. A ideia aqui é trazer uma visão na área de operação logística e eu tenho a honra de estar comigo aqui hoje. Daniel Tavares, ele é consultor e hoje é responsável pela operação na Premier Interlog. Obrigado, Daniel. Obrigado pela presença. Obrigado, Patinho. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui essa tarde com vocês. Professor Mauro já esteve conosco, já foi um dos nossos convidados em um dos nossos eventos. Mais uma vez, obrigado, professor. O professor é consultor em logística e supply chain na FEI. Obrigado, professor. Obrigado pela sua visita e dar a honra aqui da sua experiência. Muito bom. É um prazer aqui poder colaborar aí na discussão sobre o papel da tecnologia nas empresas e no mercado. Maravilha. E também comigo, meu parceiro Marcos Moura. Marquinhos, seja mais uma vez obrigado pela presença, pela contribuição. Seja bem-vindo. Obrigado. É muito importante também poder estar aprendendo aqui com o pessoal do mercado direto, né? E cada vez engrandecendo o meu conhecimento também. E se eu puder aportar com algo também da minha experiência, vai ser muito valioso. Maravilha. O tema hoje é o OPL, ou seja, Operador Logístico no Food Service, no food service, e como a tecnologia aporta valor a esse mercado. Eu queria começar, professor, com o senhor, né? Depois a gente vai rodando aqui a mesa. O setor de OPL, principalmente no food service, que é o nosso principal ponto aqui, enfrenta vários desafios, né? Ruptura, janelas rígidas, né? Pressão de SLA. E hoje a gente fala muito, até falava há pouco com o Daniel, o papel estratégico da tecnologia nesse mercado, né? Nessas operações. Ou seja, hoje não se compra movimentação, se compra visibilidade, previsibilidade. Hoje, essa visibilidade é um ativo financeiro, né? Já, né? Quando a gente fala de rentabilidade. Eu queria ouvir do senhor como é que o senhor entende, se é assim mesmo, é por aí essa visão. Olha, não só nesse setor, mas quase todos, né? O que a gente observa é uma mudança muito grande aí nos últimos 10, 20 anos, né? Principalmente, né? As cadeias de suprimentos são cada vez mais exigidas, né? Os prazos de entrega são cada vez mais reduzidos, né? Isso tem modificado muito a concorrência, a competitividade, né? E não só o prazo reduzidos, mas também a confiabilidade, que tem que ser cada vez mais assertiva, né? Hoje, o cliente presta atenção, né? Presta atenção no nível de serviço, né? É até um fator de decisão aí de muitas empresas, né? E o operador logístico, ele era uma entidade que nem existia no passado, né? Nem existia, cada empresa tinha a sua própria operação, né? Hoje não, hoje muitas empresas, muitos operadores logísticos consolidando várias empresas, né? Isso tem dado uma contribuição muito grande ao mercado, porque eles são especialistas no setor, né? Então, várias coisas vêm ocorrendo e a tecnologia tem um papel central, porque são muitos dados, muita informação. Antes fazia tudo manualmente e tal, e não é antes, eu diria que ainda ocorre em muitas empresas, tá? Mesmo com tecnologia, muitos ainda confiam naquela pessoa ali que faz a roteirização, que conhece o mercado, né? Mas quem consegue implementar com bom resultado, né? Essas tecnologias estão conseguindo redução de custo. Então, tem um papel fundamental aí. E aproveitando, Daniel, a sua presença, como é que isso impactou na Premier? Ou seja, como é que foi ter uma tecnologia para alavancar essa operação? E como é que isso impactou na própria Premier? Bom, aí fazendo um paralelo aqui com o que o professor falou, você imagina, né? Quando a gente olha para o food, é um mercado de commodity, então você está tabelado, você não pode fugir muito dali. É um mercado que a commodity ela é relativamente barata perto das demais, então a tecnologia ela veio para trazer rentabilidade dentro desse business, dentro desse mercado. O real tonelada é muito barato, o frete ele tem que ser muito mais agressivo, porque é produto da cesta básica. A gente está falando de uma empresa de alimento com quase 30 anos de mercado, bastante consolidada, com grandes players, e o resultado ele tinha que acontecer para trazer de novo pro eixo. E sim,
Chegamos numa empresa para tentar reestruturar boa parte. Tudo em planilha, na cabeça das pessoas, roteirização manual, olhando nota fiscal e cabeça de CEP, olhando para uma operação que tem uma volumetria extremamente absurda, de uma forma como se tivesse parado num tempo, né? Então, uma das propostas foi a gente precisa tirar um pouco do viés da tomada de decisão humana e entregar isso para uma ferramenta que já está massificada no mercado. Esse tipo de decisão, quantos veículos eu chamo, quantas rotas eu vou fazer, em qual lugar eu faço primeiro, com certeza tem a oportunidade de ter um saving, né? Então, primeira tomada de decisão, trazer uma ferramenta de mercado foi... A gente precisa sair do limbo operacional que a empresa está. A gente precisa ter uma clareza de para onde a gente quer ir, né? E essa construção não precisa ser agora. Então, a parte tecnológica ela acaba sendo muito importante, né? Assim como inteligência artificial, assim como estudar os dados e visibilidade, foi a partir daí, a partir da carência que a empresa se encontrava, mesmo em tanto tempo de mercado, que impulsionou essa tomada de decisão. E aí... foi um casamento, né? Uma necessidade, a demanda já latente, a falta de visibilidade e uma ferramenta que já tinha sido testada em N mercados, em N segmentos. E a gente praticamente fez um movimento de zero customização, né? Ele simplesmente entrou e já se adaptou ao que a empresa necessitava. Acho que complementando um pouquinho o que o professor Mauro disse sobre também o tempo, né, da digitalização, né? Eu acho que a gente passou daquela fase da digitalização só por digitalização, né? Porque é importante ter os dados digitais, né? Porque a rentabilidade não está na digitalização, né? A rentabilidade está o que fazer com esses dados, né? E acho que o desafio agora é esse, né? Então, uma vez que você sai da estrutura de planilha, da estrutura do dado no papel, né? O que fazer e como atingir mais rentabilidade, não só com a eficiência operacional, né? Que uma ferramenta vai te dar, mas também com os dados que ele vai te gerar no dia a dia para a tomada de decisão futura, né? Não é digitalizar por tendência, né? Você falou de roteirização, Marquinhos, eu queria que você falasse um pouco disso. O Daniel citou agora mesmo alguns desafios que ele enfrentou, que a equipe, né, enfrentou logo no início. Qual a dificuldade, ou seja, qual o maior impacto de você pegar algumas, como ele disse, tinha muita coisa que era no manual, não é isso, Daniel? Roteirização, por exemplo. Como é que isso vem logo de cara impactar e que benefício isso traz, não só para a Premier, mas para um operador logístico que está ali patinando nesse... Eu acho que as dores que eu mais encontro no mercado, né, e os desafios que a gente tenta transpor com o uso da ferramenta, né, principalmente quando a gente está falando aqui focado no food service, por exemplo, né, dificuldade de janelas de atendimento, né? Então, muitas vezes as entregas são em clientes que são muito diferentes, né? O cliente final, ele tem perfis muito diferentes, né? Então, tem o cliente que é um mercadinho, que você chega lá a qualquer hora e pode ser recebido. Tem o outro que você tem que agendar. Tem uma pizzaria que só abre à noite, né? Tem uma cantina de colégio que tem um horário certo para chegar. Tem de tudo, o cliente final, né? Então, levar em consideração na hora de propor uma eficiência na roteirização, todas essas variáveis, né, que estão atreladas à entrega do food service, isso é muito difícil para um ser humano, né? Então, quando a gente está falando de uma operação muito pequena, de 3, 4 veículos, talvez ele consiga fazer isso minimamente, mas ainda dá para ter ganho de eficiência, né? Agora, quando a gente escala isso para uma operação de um operador logístico, por exemplo, se torna uma coisa que demanda-se muito tempo de planejamento, né? Às vezes são diversos analistas ali fazendo roteirização no dia a dia, perdendo horas do dia para fazer isso, né? E fora a eficiência, né? Então as pessoas, elas definem as rotas com base na experiência delas, né? Então ele conhece aquela região, ele faz daquela maneira, né? Mas o humano tá sujeito a falha, né? Vício, falha. Então, a eficiência vai se perdendo conforme a operação vai se crescendo, né? Então, não só a eficiência como a roteirização, mas também a escalabilidade disso, né? Como crescer minha operação, né? Isso no papel se torna muito difícil, né? E para vocês lá, Daniel, como é que era isso que o Marcos acabou de falar? Esse processo antes de começar essa roteirização com uma ferramenta, né? Que lhe desse mais precisão, enfim... que gerasse mais dados confiáveis. Como é que era antes e quanto isso custou em tempo e em valores para vocês? Me fala um pouco disso. Vou te falar, era um caos. Porque você tem um mercado que ele é um mercado que ele não mudou,
ele não evoluiu muito e ele não se digitalizou, né? A cadeia do food, ela tá meio parada no tempo. Então, você ainda tem algumas nuances do mercado que a primeira quinzena do mês ela é uma quinzena parada, ociosa. E a segunda quinzena do mês é um boom. Então, você imagina fazer isso na mão. Você sai de uma semana onde você está roteirizando 5 a 8 veículos e dá um salto para 70 veículos. O que acontece? Se a pessoa que roteiriza chega atrasada, atrasa a operação. Se a pessoa está de mau humor, atrasa a operação. Você está determinando que o ser humano, um ser humano, é o detentor da tua estratégia operacional. E todas as variáveis que o ser humano passa são totalmente intempéries desse mesmo cenário. Então, Patinho, olhando para uma operação que você está com 70 veículos, uma pessoa roteirizando, nota chegando, agendamento caindo, o que é mais fácil fazer? É o que o ser humano faz, buscar a saída mais tranquila, mais fácil. Então, num primeiro momento, você começa a olhar que você precisa de 70 carros, você chama 80. Você chama 90, você chama 100. É melhor sobrar do que faltar. Esse é o nosso jeitinho brasileiro de adaptar as coisas. Só que quando a gente fala de sobrar veículo, a gente está falando de arrebentar o caixa. Claro. Né? Então, a primeira mexida a gente conseguiu fazer um ajuste agressivo da quantidade de veículos necessária versus volume agendado. Otimizar de fato. Então, quando a gente começa a fazer esse trabalho, que é o beabá, a gente fala, cara, não precisa dessa volumetria toda. Por que você está chamando essa quantidade de veículos? Por que você está trazendo um veículo menor, sendo que um maior atenderia? Então, assim, a primeira coisa foi criticar o status quo. Falar, cara, eu sei que você faz isso muito bem, mas isso aqui tem uma capacidade de fazer 100 vezes melhor. Entendeu? E o que você faz efetivamente não agrega valor ao negócio. Na verdade, você está virando um cotovelo do processo. Então, a gente precisa tirar e a gente precisa alavancar para que essa operação destrave. Porque uma agenda de 70 veículos, você ficava carregando o carro até meio-dia. Né? E meio-dia para o food, você já perdeu a agenda. Tem lugar que você tem que entrar até 8 da manhã, até 7 da manhã. Então, quando a gente começa a fazer esse movimento, você em 20 minutos você já tem uma carga dimensionada, você já tem uma prévia estimada, porque integrado ao sistema você já tem previsibilidade de quantas notas estão entrando e quantas paradas estão entrando naquele plano operacional, e isso garante que você tenha um pouco mais de antecipação. Porque no final do dia, né, logística nada mais é do que um planejamento bem ajustado e que não é a prova de quebra, né? Mas a gente precisa estar planejado ali para poder desviar de alguns problemas que vão acontecer, né, que estão envolvidos com o ser humano. Mas o ser humano tomando decisão na cadeia foi um dos maiores ganhos. Isso a gente tem total ciência. Maravilha. Professor, o Daniel acabou de citar algo que o senhor já citou no início, né? Ele falou, se atrasa uma entrega, o quanto isso vai impactar na cadeia, né? Quais as rupturas que isso vão causar. Né? E o senhor disse agora mesmo que essa equação é muito difícil, né? Controle operacional, rentabilidade, visibilidade. Como é que o senhor vê isso, complementando o que o Daniel falou? O Daniel teve a iniciativa, né? Implementou um sistema interessante provavelmente para atender no prazo combinado, certo? Né? Tem até algumas curiosidades, até algumas perguntas para o próprio Daniel, né? Certo? Só o software resolve? Ou você precisa mudar mais coisas? A qualidade dos dados era satisfatória ou se tornou importante? As pessoas, elas estão envolvidas, elas compraram a ideia, né? E a tecnologia? Testaram outras tecnologias antes? Qual foi o diferencial desse estágio que você está? São várias perguntas. Claro, né? legal. Tudo para você conseguir evoluir no processo, né? Eu conheço várias empresas que, tecnologia, tem até tecnologia lá, mas eu vejo dificuldades ainda, né? Falta o fator humano ali que não necessariamente faz a implementação correta, né?
Então, Eu digo que um dos principais concorrentes da tecnologia, da implementação da tecnologia, é o status quo, né? Porque é mais cômodo, é mais fácil a gente continuar fazendo as coisas do jeito que a gente faz, né? Sim. Do jeito que já são feitas. E muitas vezes, né, um erro crasso que eu vejo na implementação da tecnologia é usar a tecnologia para continuar fazendo as coisas da mesma maneira. E aí, como que você espera ter um ganho, né? Se você está você tá querendo adaptar a tecnologia para o jeito que você faz as coisas, né? Então, uma das grandes dificuldades, e aí pode ser interessante você trazer essa visão do cliente pra gente, né? De como romper essa barreira, né? De mudança cultural, né? Porque como fazer a equipe comprar a ideia de que aquilo vai ser melhor para todos, inclusive para eles, não só para a empresa, né? Sim. Até o professor bateu em alguns pontos aí que, assim, são cruciais, né? No final do dia, hoje, ainda empresas são feitas de pessoas. Tem um time torcendo muito pela inteligência artificial, assumir tudo, mas tem coisas que eu acho que ela vai acelerar. Mas ela tanto pode acelerar o que é ruim e ganhar escala no que é ruim, ou acelerar aquilo que já é um processo bom. Como o projeto Premier, ele foi um projeto um pouco maior, ele foi um projeto muito mais de turnaround, né? Então, nós um time, né? E nesse movimento, a gente mexeu em todas as gavetas. Nas gavetas de tecnologias não usadas, do que já tinha passado dentro da empresa, das tomadas de decisão equivocadas, das dores que o time sentia, que é um dos pontos mais importantes. A solução ela vem para atender uma dor, né? E se você não escuta as pessoas que têm essa dor, você trazer só a tecnologia, você enfrenta a resistência logo de cara. Então, o primeiro trabalho foi entender o que eles faziam e como faziam. E por que faziam. Não, tem particularidade do cliente, o cliente quer assim, o cliente quer assado. E a gente foi entender como que o cliente deseja. Porque no final do dia, se existe operador logístico, é porque tem um cliente necessitado do outro lado. Então, o que o cliente precisa? Por que você faz dessa forma? E o terceiro ponto é o que vocês já tentaram fazer de diferente? Aí é que o time realmente abriu o coração. A gente já tentou a solução Y, a B, a gente já teve planilha, a gente já teve uma pessoa fazendo controle, cara, mas nada escala, nada funciona, porque o cliente é muito exigente. Então, quando a gente começou a olhar, a gente entendeu que tinham pessoas que boicotavam o processo e essa não teve jeito. Tivemos que retirar. Porque senão não vai funcionar. Tem que ter espaço para o novo, né? Só que também não pode ser uma imposição. Tem que ser uma troca, tem que ser um contrato, né? A parte boa é que, como o time da Premier já estava calejado e já tinha histórico, né? Quando a gente demonstrou que a solução iria agregar, e o mais importante disso, ela não ia entrar como todas as outras soluções entraram. Porque todas as soluções geraram muita fricção na operação. Integra em planilha, sobe um relatório, baixa do seu RP e sobe aqui. Então, assim, quando você começa a criar mais trabalho para a massa que já trabalha muito, a oportunidade que ela tem cara, não vou fazer isso aqui. Eu já trabalho pra caramba. Eu tenho um monte de demanda. Aí vem um consultor, vem uma empresa me falando que eu vou ter que fazer mais coisa ainda para ter um controle que eu já tenho. Então, a primeira barreira foi, cara, não vai ter isso. Então, eu acho nesse momento que a gente se propôs a fazer o inverso do que o mercado faz, que é nascer integrado via API e ter já o sistema nascendo de forma automatizada e não 100% autônoma, o time já falou, opa, eu já consigo ter um ganho aqui, eu já estou trabalhando menos. Aí a virada de chave aconteceu mais rápido e a resistência baixou. Então, acho que isso é um pouco de tecnologia, é um pouco de pessoas, é um pouco de... A gente não podia trazer uma solução que já tinha um status de fracasso de implantação, por mais que ela fosse boa. E a tomada de decisão de trazer efetivamente a Drive-In foi... O primeiro mercado efetivamente que vocês tocaram é food. Então, eu falei, cara, então a gente vai conversar com quem já fez. Né? Não vamos perder tempo... Também uma outra armadilha, talvez o professor veja isso em alguns cases, que são muitas empresas querendo construir aquilo que o mercado já está maturado.
né? Eu sou a favor de código, sou a favor de desenvolvimento, mas eu não preciso trilhar um caminho que o outro já trilhou. Eu não preciso construir um WMS se tem um sistema que está rodando há 40 anos no mercado. Eu não preciso construir um roteirizador se vocês já estão rodando em N países, já tropicalizou a solução, já trouxe um pacote maturado para a nossa mão e com isso a gente só aproveita, só colhe o fruto daquele caminho que vocês já passaram. Então, no final do dia, a solução ela veio com esse viés do que pode, não pode, dar ou não dá, já conversando com players que a gente já é comum de mercado. Então, assim, foi quase que um casamento, né? As pessoas que toparam estão lá usando agora, o time responde rápido. Então, eu acho que, até para resumir aqui, eu acho que é um quê de pessoas, o time comprou, a solução ela já estava bem maturada, então o encaixe foi muito mais tranquilo e os resultados já foram colhidos aí no primeiro mês, né? Foi uma das implantações mais rápidas que, efetivamente, pelo menos eu participei. Essa pergunta do professor foi fundamental, né? Ele citou pessoas, aí você falou time, mas o envolvimento do time, essa predisposição positiva de novo, né? Trilhar o caminho da tecnologia. Como é que vocês incentivaram? Como é que vocês motivaram esse pessoal que já tinha um histórico, né? Como você disse. Sim. Então, Patinho, você imagina, você pega um time já machucado. O time estava machucado. Já tinha tentado pelo menos umas 2 ou 3 soluções antes. Prometendo mundos e fundos, vamos resolver o teu problema e tal. Aí nasce, tem aquele onboard interessante, tem aquele início de projeto legal. Aí quando cai para execução, cai um monte de atividade para a operação fazer. O cara fazia 3 atividades no dia, agora ele vai fazer 20. Então, um dos principais motivadores foi: não vai ter nada manual no início. Como não vai ter manual? A gente vai integrar tudo. Tanto que, em conversas, né, o Marcos, cara, eu acho um pouco arriscado começar. Vocês vão ser o primeiro cara que vão começar integrado. Eu falei, eu não posso trazer mais do mesmo, porque senão o time não compra. A gente tem que criar algo diferente para provocar resultado diferente. Então, te respondendo, Patinha, a gente tirou a fricção inicial. Então, o time estava esperando subir planilha, descer relatório. Tanto que no onboard oficial, não, mas a gente pode subir planilha. Eu falei, mas a gente não vai subir. Aí o Marcos me olhou, falou, fica tranquilo, eu vou resolver essa parte. Né? A gente vai começar diferente, justamente para o time entender, cara, eu vou ter resultado no dia 0. E isso foi a virada de chave. Né? Falei, pô, Daniel, mas foi só isso? Eu falei, posso te dizer que 70% corroborou aí. Porque o time fez o que já fazia e o resultado visual e sistêmico foi imediato. Falou, opa, eu já estou vendo as entregas, eu consigo roteirizar em 1, 2 cliques, eu faço pequenos ajustes e eu tenho visibilidade para todo mundo. Então, essa mexida atendeu 3 setores da empresa. Foi o setor de atendimento, o setor comercial e o setor da logística, efetivamente. O time de agendamento e atendimento ao cliente teve visibilidade logo de cara de onde está o pedido, em qual veículo que está e se saiu ou não. O time de operação teve facilidade de roteirizar e saber quanto que aquela operação ia custar naquele dia. E o time da logística que montava as rotas já recebeu uma roteirização sequencial que ele não via há 28 anos. Uau! Então, é algo que mudou a chave. Então, assim, a compra da briga de trazer uma solução de mercado foi: vai trabalhar menos. Você vai conseguir agregar mais com a tua inteligência, ao invés de entregar mais com o seu braço e com a tua força de vontade. Menos operacional e mais analítico. E mais estratégico. Mais estratégico. Perfeito. Falando da integração, né? Como é que foi desenvolvido isso? Ou seja, você já disse que ela foi customizada. E o que essa customização, essa adaptação revelou nesse processo? Ou seja, foi fácil? Não foi fácil? Teve seus desafios, seus sacrifícios? O que a Driving agregou nesse período também? Olha, olhando para a operação efetivamente, né? Eu venho de uma escola de logística há muito tempo e nos últimos 2 a 3 anos eu tenho pivotado um pouco a minha carreira voltado para a tecnologia. Então,
Então, assim, curiosamente, quem desenvolveu a integração fui eu. E fiz a integração com a Drive-In. Mas, assim, uma das maiores facilidades é que era uma documentação muito completa. Quando a gente olha para uma integração, foi uma integração fácil, foi uma integração que o time de implantação conseguiu me ajudar. Aonde eu tive dúvida, eu consegui também facilmente ser sanado. E posso te dizer que, incrivelmente, essa integração ela saiu em 2 dias. Então, de forma bem, bem agressiva, eu parei, comecei a fazer inteligência artificial e mais alguns conhecidos mais da área. A gente conseguiu subir um processo onde o RP, com detentor do TMS, né, embarcado os dois, consegue fazer com que a leitura do documento de transporte, o conhecimento de transporte, com um BIP no conhecimento de transporte, a gente manda todas as informações para a Drive-In dentro já do plano de roteirização da data prevista da entrega. Então, a gente meio que está usando a Drive-In como um Kanban de datas. Então, a gente já vai entrando com todas as notas, com as datas previstas de agendamento efetivas, né? Então, ela vai criando o Kanban de datas dentro da solução e o time vai tendo visibilidade de quantas notas já tem por data, por rota, e quando tem o horário de corte, eles cortam, não entra mais nenhuma rota e eles fazem essa roteirização. Isso é algo que o time já fazia no Excel, só que entrava no Excel e não saía para lugar nenhum. Como sempre, né? Eu costumo brincar que a maioria das empresas, assim como o professor comentou, tem o SAP, né? Que é o Sistema Avançado de Planilha. De planilha. Né? Então, efetivamente, o time tinha seus controles. Mas quando a gente centralizou isso de forma tecnológica, a gente criou uma pequena integração com o próprio RP da empresa e fez com que essa informação saísse quadrada de um lado e chegasse redonda do outro, o time começou a entender, agora o meu trabalho começa a aparecer. Então, documentação completa, auxílio e um time querendo fazer, a gente colocou essa integração muito tranquilamente de pé e o time segue usando, né? E graças a Deus tem aí já uns 90, quase 120 dias de implantado. Em nenhum momento nem a API da Drive-In deu problema e nem a solução de dentro de casa para fazer esse meio termo também se mantém de pé. Então, excelente. Acho que 10 de 10. Bom ouvir isso. Eu acho que o mérito muito disso, né, vem do assessment que foi feito antes e do planejamento, né? Então, a grande dificuldade de implementação, principalmente para nós da Drive-In, né, não está na questão da tecnologia em si, da API que está desenvolvida ou não. Está no mapeamento do fluxo do processo. Da onde eu vou puxar essa informação, em que estágio eu quero essa informação, para onde eu vou devolver essa informação, em que estágio eu quero dessa devolução, né? Então, quando a empresa, ou como vocês fizeram, né, para a Premier, né, de fazer um assessment bem feito, um fluxo de processo bem desenhado, tá claro na hora da integração da onde que eu preciso puxar qual informação, aonde o TMS vai ter que devolver tal informação, né? E isso que é uma fase que muitas vezes em processo de integração se torna uma bagunça, porque cada um só conhece a sua fase do fluxo. E aí fica aquela discussão. Então busca a informação de um ponto, e aí, quando chega lá na ponta, fala, mas faltou, porque precisava de mais uma informação que estava ali e não veio junto com aquela. Aí muda-se de onde vem a informação. Então, quando o fluxo de processo está bem desenhado, quando o assessment é bem feito, a integração se torna muito mais fácil também, né? Então, acho que o mérito foi muito desse trabalho que vocês fizeram antes também, de assessment e planejamento. É o que você fala sempre, né, Marcos? Eu escuto sempre você falando isso, né? Muito mais que tecnologia, né? Uma ferramenta de tecnologia, mas parceiro de negócio. Daniel, eu tenho alguns detalhes que fazem a diferença. Deixa eu te perguntar sobre a aceitação dos motoristas. Resistência, adequação, como é que foi esse processo? Olha, falando de motorista, né? Quando a gente fez o primeiro papo com os motoristas, antes da solução, a gente começou a fazer um ensaio, né? Um esquenta, vai ter um sistema, vocês vão ter que se adequar. E a gente entendeu também que o trabalho do motorista, assim como, não desmerecendo, mas assim, o motorista tem N coisas para se preocupar na rua, né? Além de dirigir o veículo, entregar no prazo e outras coisas.
Então, quando a gente levou a solução para o motorista, a gente levou uma solução que tirava muita tomada de decisão que ele tinha que fazer na rua. Então, ele tinha que se preocupar em anotar todos os endereços de entrega para poder jogar no Waze ou no Google Maps. Então, com 6, 8, 10 entregas no carro, ele ficava de meia hora, 40 minutos fazendo esse trabalho, procurando. Já não precisava mais. Quando a gente falou para ele que ele não precisava mais ficar trazendo canhoto, só precisava bater uma foto legível, todo mundo deu glória a Deus. Cara, graças a Deus que eu não preciso mais fazer esse tipo de coisa. Cara, bata uma foto bem feita. Um terceiro ponto que normalmente todo transportador do país faz é pagamento. O pagamento é condicionado à comprovação da entrega. Então, o motorista perdia o comprovante, o cliente cobrava o comprovante, não chegava as informações no financeiro. Logo, tinha problema de pagamento. A partir do momento que digitalizou, adequou. Até assim, indiretamente, o financeiro acabou virando cliente de uma solução que aconteceu lá na logística, né? E muitas empresas não entendem que uma solução em uma área afeta uma outra que ele não está nem olhando, né? Então, quando a gente mostrou o que o motorista teria de melhoria, eu falei, cara, é super tranquilo. E quando a gente começou a implantar e fazer o piloto com os primeiros 10 entregas, teve motorista que se disponibilizou a ser o multiplicador. Ele falou, não, eu ensino o resto, deixa comigo, eu já aprendi. Então, assim, tem casos e casos. Tem motorista que é avesso à tecnologia, né? Quem é mais avesso à tecnologia começou a levar a esposa. Não, a minha esposa mexe enquanto eu faço entrega, tá tudo bem. Então, assim, mas... Entendeu? Eu falei, cara, uma coisa que a gente falou é que a responsabilidade ela vai aumentar. Mas, em compensação, no médio e longo prazo, você vai ver que isso entra no automático. É tão fácil como você mandar um áudio no WhatsApp. É bater uma foto, confirmar uma entrega e o teu trabalho está feito. Então, quando ele balanceou isso e começou a olhar, bom, beleza, eu vou ter uma melhora no meu fluxo de pagamento porque eu não vou perder material. Eu vou saber para onde eu vou no dia anterior. Porque eu vou aceitar um roteiro, já vai aparecer no meu telefone. Eu tenho que aceitar, fazer as entregas e fazer a baixa no local. E quando eu tenho uma dificuldade, tem alguém no próprio aplicativo para me dar suporte, cara, por A mais B melhorou. Então, topo. É para 100%? Não, mas posso dizer, teve uma adesão ali de uns 85% a 90% do quadro atual. Isso no primeiro mês, já. Isso já de cara. Porque é uma empresa que tinha uma frota de quase 40 veículos. Então, a gente pegou ali os primeiros 20 motoristas e falou, ó, novidade. É isso. Ótimo. Então, vamos embora, vamos testar. Teve gente no seu time, né? Teve gente com mais dificuldade, gente com menos dificuldade. Mas o saldo foi positivo, né? E eles entenderam que era mais fácil do que como eles faziam. Então, assim, não só o assessment, não só uma implantação, mas... como você vende a solução para dentro de casa é como ela vai determinar o sucesso do que você está buscando. Então, assim, tem o time... Todo lugar vai ter o time que joga do contra, vai ter o time que... eu sempre fiz assim. Mas do meu jeito é mais rápido. Isso é super comum, né? A gente começa a quebrar alguns paradigmas e aí, quando não dá, a gente também precisa trocar. Né? Claro. Isso daí é algo que não vai fugir, né? A empresa que está buscando alguma digitalização, alguma inovação, sempre vai encontrar a galera do joga contra. Claro. Né? Mas como você conduz, eu acho que tira um pouco dessa responsabilidade da pessoa para a entrega. Então, a gente consegue vir adequando isso. Professor, e pensando nisso, né, acho que é muito claro e é fácil de entender quando a gente tem uma equipe antiga, né, pessoas que estavam acostumadas a fazer no analógico, né? Agora você que tem uma visão acadêmica e está formando novos alunos, novos engenheiros aí, né? Eu imagino que essa geração nova já venha com essa veia da tecnologia e deve olhar para um processo analógico desse e falar que loucura, né? Sim, sem dúvida, né? Essa é a diferença, né? Que eles vão ter problemas também, porque a gente tem, né? Na verdade, a gente viu essa transformação toda, essa entrada de tecnologia, né?
Mas eles já nasceram no ambiente tecnológico, né? Eles já nasceram com o iPad na mão e tal, né? Então, lá na FEI, a gente tem um Digital Supply Chain Lab, onde a gente tem parceria com várias empresas de tecnologia, inclusive com a Drive-In, né? Nós temos uma parceria, né? E a gente testa várias tecnologias, né? Então, nós temos tecnologias desde para network design, desde para transporte, numa parte mais estratégica, né? E tem também a parte operacional, que é a parte de roteirização, né? E a Drive-In tem um papel importante ali, né? Então, começando a usar a tecnologia para eles observarem para eles entrarem numa organização, né? Já com um padrão de tecnológico superior, senão... Né? Porque o costume era sempre assim, o aluno aprendia com o pessoal da empresa, né? Fazia alguns conceitos básicos e depois aprendia com a empresa. Nós queremos o contrário, nós queremos já trazer o aluno com um padrão. Olha, você está andando de Ferrari, tá aqui. Às vezes a gente sabe que é Ferrari. Mas quem anda de Ferrari acaba, digamos, ficando incomodado depois no ambiente que tem ali, né? Não está ainda... tecnologicamente no nível adequado. Mas mas a molecada realmente eles já nascem, aprendem muito rápido. O professor é que sofre de vez em quando. O Marcos citou a galera nova, né? Eu quero aproveitar e já quero entrar no assunto tecnologia como alavanca, né, de rentabilidade, como nós falamos no início. E aproveitando o gancho que o próprio Daniel deu sobre quebra de paradigmas. Né? O Marcos falou da galera nova. Eu quero citar aqueles, o pessoal da antiga, os resistentes. Eu e o Marcos escutamos isso todos os dias, né? Sempre fiz assim. Ou meu pai fazia assim. Meu avô fazia assim, roteirizava por cabeça de CEP... de cabeça, assim. Já conheço essa região. Eu tenho um cara aqui que é ótimo, ele está há 40 anos aqui, conhece... Um dia 4 rodas na mão. Conhece tudo, não preciso disso. Enfim, como lidar com essa parcela resistente? O que eles estão perdendo, né? O que esse pessoal está perdendo? Né? E como é que a gente pode quebrar essa barreira? Olha, o que a gente tem feito lá na universidade, a gente faz vários pilotos, né? Em um piloto você consegue observar o ganho, né? A gente sempre monta um baseline e uma situação otimizada. Então, a diferença dá um ganho. Uhum. Na parte de roteirização, a gente está sempre achando ali uns 30% de economia, 20% a 30%. Né? Por mais que o pessoal esteja lá... tentando fazer um bom trabalho e tal, né? Eles não enxergam algumas coisas, entendeu? A otimização, né? Essas tecnologias, ela mostra coisas que eles não enxergariam normalmente, né? Então, existe muita oportunidade, né? Precisa conhecer de negócio, precisa ter as particularidades, né? Todo negócio é um pouquinho diferente. Né? No caso aqui, o seu, por exemplo, me parece que os carros já saem roteirizados, já saem todos os pedidos roteirizados. Né? Uma boa parte, sim. Ou ele roteiriza no meio do caminho? Não, sai... Hoje, o time recebe o agendamento do cliente. Então, assim, o cliente escolhe a data que o cliente do cliente quer receber. Então, o pedido já chega com uma data prevista e o time de transporte e operação precisa se adequar a isso. Precisa se adequar a essa necessidade. Quando a gente faz o input disso para dentro do Drive-In, a gente já roteiriza essas entregas e já entrega veículo a veículo roteirizado e sequenciado. Sequenciado, então. Mas tem empresas que têm particularidades, né? Então, a tecnologia precisa ser meio flexível também, né? Para se adaptar a diferentes situações. Eu vejo clientes que têm necessidades específicas, né? Precisam ser atendidas, né? Então, é importante a tecnologia ser ampla, né? Pegar um conjunto de variáveis extensa, né? E poder customizar para aquela situação específica. Pontualmente, como é que um TMS transporta isso para rentabilidade? Pontualmente.
Um TMS, ele é importante, né? Porque ele vai controlar todo esse relacionamento entre, sei lá, o operador logístico e as transportadoras e as roteirizações, né? Mas tem um nível um pouquinho acima, onde você vai pensar a rede, né? Eu preciso pensar a rede de suprimento. Então, vou montar uma rede de suprimento, uma transportadora ou uma rede numa indústria, né? Eu tenho que pensar no network primeiro, né? É o nível, onde que eu vou ter os TDs, da onde eu vou entregar, né? Tem toda uma estratégia que eu tenho que olhar, inclusive, 10 anos para frente, né? Vocês sabem que vai ter a reforma tributária, isso vai mexer muito com as cadeias de suprimento, né? Porque hoje o Brasil tem um sistema tributário né, meio maluco, né? Exatamente. Só tem igual o Brasil, tinha a Índia e tinha a Angola. O resto era tudo do outro lado, né? Sempre tributando no destino. Aí no Brasil era na origem, então é complicado. Agora vai mudar. Mudando isso, muda muda a origem, né? Então, esses CDs que existem aí nessas regiões com benefício fiscal devem mudar. Extrema, por exemplo, eu não sei o que vai acontecer com Extrema, porque está lá por causa do benefício fiscal, né? Exato. Não tendo benefício fiscal, né, as cadeias se tornam mais eficientes. Então, muitas empresas vão diminuir o número de CDs, vão ficar mais perto da demanda, né? Então, vai ter muita mudança, né? Então, esse nível estratégico. Depois tem que pensar no nível tático. Falar, olha, a partir do momento que eu vou entregar daqui, né, de repente eu não vou entregar direto, eu preciso ter um TP no meio, eu preciso estudar direitinho onde eu vou colocar esses TPs, né? E aí eu vou ter esses hubs, será que é negócio entregar direto ou entregar via hub? Então, tem que fazer uma transferência para o hub e de lá entregar. Então, tem que fazer todo um estudo, né? Para quando você chegar no operacional, então eu tenho esse aqui, esse raio de clientes a serem atendidos, né? Aí eu vou roteirizar aqui. Eu vou primarizar a minha estrutura, os meus ativos, eu vou terceirizar uma parte, eu vou terceirizar total, né? Isso, tem toda essa questão também. Fazer próprio, fazer com terceiro, né? Tem todo um conjunto de ideias aí, né? Então, as tecnologias, elas ajudam a fazer esses estudos. Nós temos lá várias tecnologias, né? E elas permitem você desenhar a sua cadeia de suprimento de forma que ela, né, consiga atuar no ponto ótimo, né? Eu acho que um desafio também, né? É porque muitas das ineficiências da cadeia de suprimento, elas não aparecem no DRE, né? Então, aquilo que você está fazendo uma roteirização na planilha, você não consegue mensurar isso antes de botar a tecnologia e saber o quanto você está perdendo, né? Então, fica difícil também de justificar o investimento na tecnologia nova, né? Então, acho que parte do processo também do desafio que foi transposto no caso da Premiere também foi da realização do piloto, né? Vamos mostrar o resultado disso em uma operação simples, em que eu tenho que investir pouco para começar a rodar, e a gente mostra o resultado logo no começo, e aí a gente ganha a força de todo mundo comprar a ideia de que, além de tudo, trouxe o resultado, né? Exato. E tem um ponto bem importante, o professor falou e você comentou também, que quando a empresa está há muito tempo fazendo a mesma coisa, ela está se especializando em fazer mais do mesmo. Ela não está se especializando em olhar para fora, em levantar a cabeça e olhar o que está acontecendo. Então, você começa com dados novos, você começa a provocar análises novas. Pontos pequenos, mas que você começa a questionar. Eu deveria estar aqui, nessa posição? Esse cliente é rentável de verdade? Essa operação que eu estou fazendo faz sentido? E o ponto mais caótico, né, que a gente vê em algumas empresas, né? A gente tem uma consultoria muito focada em reestruturação operacional, em turnaround, né? E parte da Premiere foi isso. A gente começou a olhar e quando a gente começa a implementar a tomada de decisão baseada em dados de roteirização, em dados de entrega, em dados de volume, tonelada, real por tom, o quanto que movimenta, quanto que essa carga fica passeando dentro do país para entregar, quanto tempo o player que entrega a mercadoria usa o teu estoque de transit point
Porque tem N coisas onde o dinheiro vai escorrendo, porque você está fazendo há 25 anos para o mesmo parceiro a mesma forma, que já acostumou o cliente do seu cliente a jogar as ineficiências dele para você. Sim. Então ele vai começando a te usar de estoque, ele vai começando a te usar de um pulmão, ele vai começando a deixar a tua mercadoria lá para agendar daqui a 15 dias. E quando você vai ver, a ineficiência, ela tá antes da entrega. Ela começa acontecendo, por quê? Porque você foi afrouxando o relacionamento e parou de olhar. Quando você começa a olhar para a roteirização, você começa a desemperrar um monte de outras coisas. Fala, tá, mas por que eu estou roteirizando hoje um pedido que chegou há 10 dias? Por que eu estou tentando colocar na rua hoje um pedido que vou entregar numa região que é 300 quilômetros aqui e eu estou prometendo de mais um? Você começa a ver que você está queimando capital, se descapitalizando para atender um cliente, que você poderia ter negociado melhor, que por não estar com essa governança completa de dados, você olha para aquela operação e você fala, cara, não faz nem sentido eu ter esse cliente na minha carteira. Né? Não faz sentido eu estar entregando mercadorias no norte do estado e meu CD está no sul do estado. Eu estou fazendo minha frota rodar, às vezes, o dobro que ela necessitaria, que é um outro ponto que um roteirizador começa a te mostrar quantos KMs o teu veículo está rodando, para você ver se é eficiente ou não. Hoje, quando a gente fala de transportadores e players que fazem entrega, mais de 30% do custo de uma frota é o combustível. E o combustível não diminui. Nesse Brasil, depois que a gente sobe o preço de alguma coisa, ele nunca retroage, né? A não ser por uma canetada. Então, quando a gente olha para dados da parte de transporte, é muito sensível o custo e receita. Uma ineficiência, você queima uma entrega. E quando a gente fala de food, eu comentei, eles não evoluíram. Então, você tem entrega que você deixa o veículo lá o dia inteiro. O cara simplesmente chega numa grande rede, coloca o veículo lá 8 da manhã, quando tá dando 9 da noite, ele fala, tô saindo. Porque entra numa fila, o player pega a nota, fala, ó, só sai daqui quando eu receber, entra na fila, esquece agendamento, esquece isso. E você esquece que o teu veículo tá retido, você tenta agendar ele de novo, mas ele nem saiu do outro. Você perde eficiência de frota. E quando você vai ver... ociosidade, enfim. Os pequenos problemas do dia a dia começam a gerar um rombo no DRE que ninguém consegue ver. Sem tecnologia, você não vê. Você não vê isso, porque você não está controlando. Você simplesmente está vivendo. Você está olhando o dia a dia. Você não está olhando para daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. E a tecnologia vai te ajudar também a juntar evidências para renegociar o contrato com o seu cliente, para reclamar do seu fornecedor do tempo de espera que ele te deixa ali e etc, né? Então, acho que muito da tecnologia vem para isso também, né? Te dá sem dados para evidência, né? Tudo gera discussão, como o Daniel estava falando. Tudo gera discussão. E já aproveitando, Marquinhos, já que sem evidência, né? Tudo gera discussão e sem evidência, como nós falamos no início, né, professor? É um ativo, né? Se você tem que ter nível de serviço, controle operacional e rentabilidade, como é que uma tecnologia, como o Daniel acabou de citar, torna mais dinâmica a operação? Aí a gente pode citar comprovante de entrega, uma roteirização otimizada, um monitoramento em tempo real, enfim. Eu acho que o Daniel falou de vários pontos da operação deles que já evidenciam isso, né? Então, como você falou, né? Digitalização da comprovação de entrega, né? Você vai tanto diminuir processos manuais dentro da empresa, né? De até retrabalho, né? Porque muitas vezes o motorista, ele obtém o documento, aí ele tem que levar o documento para a empresa, tem alguém que é responsável por digitalizar aquele documento, né? Então, o retrabalho disso. E a evidência também para o cliente, né? Então, como que quando um cliente liga para a central de atendimento para saber, cadê meu pedido? Já foi entregue. Como que você me prova? Mas quem recebeu, né? Então, você ter tudo isso na ponta ao alcance das mãos e em tempo real, né? Te traz nível de serviço, né? E como você começou dizendo isso, né, Daniel? Que no food service é muito... O preço, o valor agregado do produto é muito baixo. Então, o impacto do custo do transporte é muito alto, né? Então, você conseguir eficiência e conseguir agregar valor no serviço de transporte é o diferencial de mercado para o atendimento no food service também, né? Sim. Eu costumo dizer que, assim, hoje, no mercado que a gente
que a gente tem desenvolvido, eu digo que no final do dia, a logística ainda é o diferencial competitivo. Mas por quê, Daniel? Por conta de tecnologia? Não, porque assim, é ela que vai ditar se você vai ter sucesso ou insucesso no teu negócio. Quando a gente olha para uma operação ajustada, ela mexe o ponteiro da venda, o ponteiro da meta, o ponteiro da rentabilidade, o ponteiro da recompra. Então, assim, ela mexe toda a cadeia, né? Ela melhora o teu relacionamento com o teu fornecedor na cadeia de supply, ela vai melhorar o teu relacionamento com o teu cliente final, ela vai trazer uma recompra, porque comprar do cliente X que usa o parceiro Y te atende melhor. Então, ele tem confiabilidade e, no final do dia, na atual situação que o país está, com juros lá no alto, todo mundo sofre de fluxo de caixa. Entendeu? Então, assim, gira e a gente está falando de dinheiro. A gente não está falando só de roteirização, a gente está falando de produto da cesta básica. Né? Então, se você tem uma eficiência na cadeia, a própria cadeia melhora. E a própria cadeia remunera a cadeia. Então, no final do dia, você ser eficiente, você não está sendo eficiente porque é eficiente. Você está sendo eficiente porque o seu João, que compra macarrão e arroz no mercadinho de bairro, tem certeza que quando ele recebe, o produto vai estar disponível, porque quem está comprando tem uma ciência de que ele pode esperar ter uma baixa de estoque, chegar no estoque de segurança dele para comprar, porque o player que está fazendo a entrega é eficiente. Então, assim, uma ruptura num pedaço da cadeia, você capota a cadeia toda. Né? Então, quando alguém se propõe a se melhorar na eficiência, do jeito que dá, a gente não está falando que é só comprando tecnologia. Eu já fiz consultorias em algumas empresas que tinham excesso tecnológico, mas a usabilidade era de menos de 10%. Tinha o sistema e o SAP que eu comentei. Então, no final do dia, não é o excesso da tecnologia, é a tecnologia no lugar certo, sendo usada de maneira eficiente. Sim. Aí você consegue começar a extrair valor do que ela entrega e começa a ver isso na lucratividade do teu negócio. Legal isso que o Daniel falou, né? Ou seja, agora mesmo, a logística cada vez menos transacional e operacional e cada vez mais estratégica. Não é isso, sim. professor? Logística está, né? Os produtos são commodities, as empresas vão se diferenciar pela logística, por uma entrega mais rápida, né? É interessante como o próprio Mercado Livre ele entra num novo mercado, né? Ele impõe uma nova demanda de mercado que não existia antes, né? Ele quer entrar em Fortaleza, por exemplo, né? Ele não tem a demanda lá, né? Ele cria demanda com transferência de produtos via aéreo, né? E tendo o produto na região de Fortaleza, ele consegue entregar no mesmo dia ou no dia seguinte, entendeu? Isso alavanca o mercado de uma forma violenta. Aí ele vai conhecendo o mercado dele. Aí ele vai mandando meio avião, um avião, para depois ele construir. Quer dizer, a logística é que está fazendo a diferença. Eu acho que cada vez mais, né, o perfil do consumidor vai mudando nesse sentido, né? Cada vez mais o processo de entrega, né, faz parte da percepção de valor, né? Que você tem de um produto, de uma empresa, de uma marca, né? Então, acho que a responsabilidade do operador logístico aumentou, né? Porque eu acho que no passado o cliente aceitava que esse produto eu quero ter na minha prateleira, ele só me entrega de 15 em 15 dias e é isso que eu tenho. Eu tenho que fazer estoque na minha loja se eu quero vender isso, né? Agora não, né? A demanda está no cliente, né? Eu preciso desse produto aqui, dia sim, dia não, eu preciso de abastecimento, né? Eu não tenho estoque e eu não vou guardar seu produto em estoque, né? Então, a percepção de valor também, né? O que é um produto bom? É aquele que me entrega o que eu pedi, na hora que eu pedi, né? Eu acho engraçado os chineses, né? Os chineses reclamando da FedEx, do Amazon. Não, o pessoal é muito ruim. Eu falei, pô, a Amazon é muito ruim. Não, né? A China, né? A China... No Brasil ainda nós entregamos, sei lá, no mesmo dia, 30%, 40% da demanda, né? Não é tudo isso. Né? As empresas falam que entregam, mas quando você vai ver o percentual é 10%, 15% no mesmo dia. Não é assim. Né? Aí você vai aos Estados Unidos lá, sim, 60% no mesmo dia, 50%. Né? Eles adiantaram
todos os estoques para atender uma região específica, né, com aquela demanda, né? Mas a China, né, atendimento lá, 95% da demanda e no mesmo dia. Então, você pede de manhã, recebe à noite. Você pede depois sei lá, meio-dia, você recebe no outro dia de manhã. Né? Isso 95% da China, não estou falando um caso ou outro, entendeu? Então, isso tem mudado muito as cadeias de suprimento, né? Mudado muito o mercado. Então, se você consegue entregar mais rápido, se você consegue entregar com consistência mais rápido, né? Isso é estratégico, isso muda o mercado. Muda completamente. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, mas eu queria encerrar essa conversa já com uma opinião dos senhores sobre temas aderentes aos próximos anos aqui, principalmente no setor de food service, né? Ou seja, considerando IA, sustentabilidade, visibilidade, que a gente falou bastante, e escalabilidade, ou seja, escalabilidade sem perda desse controle. Eu queria ouvir de todos aqui, Marcos, Mauro e Daniel, o que não só como tendência, mas o que vocês acham que é imperativo agora para os próximos anos e o que vai impactar principalmente nesse segmento, né? Bom, olhando pro segmento em si, o que eu sinto, né? E o que eu tenho visto, né? Cada vez mais a logística vai ter que ser mais colaborativa, porque a gente vai entrar num momento muito crítico de quebradeira. Então, está acontecendo, né? O volume de recuperação judicial aumentou, Sim. O volume de empresas quebrando, porque usava o imposto como antecipação de caixa, e isso está mudando. Então, acho que o primeiro ponto é as empresas que conseguirem jogar o jogo de dar as mãos, quebrar o ego e fazer com que as operações sejam complementares, em vez de verticalizar a operação com custo fixo e começar a usar o parceiro do parceiro para poder diluir um pouco dos ganhos, ele consegue uma sobrevivência maior. E a visibilidade do que o mercado vai precisar vai ser cada vez mais agressiva, né? Eu lembro que em 2020, 2021, eu estava ainda dentro do mercado e nós lançamos uma entrega em 2 horas, né? Isso antes da pandemia, né? Eu estava num player, Pet, né? Que é a Cobase, e a gente lançou a entrega em 2 horas, naquela época, né? Então, já tinha, há 6 anos atrás, já tinha essa demanda reprimida por velocidade. Hoje, o cliente continua querendo velocidade, né? Hoje, é automático você procurar primeiro no Mercado Livre do que no mercado. Hoje, você só não procura comida no Mercado Livre, né? Ainda, para comer, né? Até o próprio iFood fala que o maior concorrente dele é o fogão, né? Se você quiser cozinhar, é o teu maior concorrente, mas se eu te entrego em 30 minutos, é mais rápido do que qualquer comida. E a própria inteligência artificial, eu acho que ela vai estar muito ligada muito mais ligada não só à execução, mas em leitura e nuances de como o mercado se comporta, só que numa velocidade de maior escala. Então, mexeu no preço do trigo aqui, ele avisa o mercado interno que tem que baixar para queimar ou aumentar porque vai faltar. Eu acho que a leitura de dados em tempo, no tamanho da massa de dados que vai transacionar por dentro das inteligências artificiais, ela vai começar a trazer insights imediatos para a tomada de decisão. Assim como a especulação do mercado, ele também vai especular, olha, precisa de mais um veículo amanhã porque a tua tendência não é essa. Você precisa diminuir o tamanho do teu quadro. E uma terceira virada que eu acho é que as operações elas vão ter que diminuir o custo fixo, de alguma forma. Seja terceirizando mais, seja com horários variáveis, mexendo na própria jornada, porque já existe uma dificuldade maior de mão de obra. Isso daí é uma dor do mundo, né? Não é exclusiva nossa, mas o nosso país ainda depende muito da força da mão de obra. Então, olhar os seus custos com muita afinidade, muito de perto,
se consolidar com parceiros estratégicos, utilizar a inteligência artificial como um aliado para uma tomada de decisão em dados. Eu acho que é muito importante você olhar para os dados que você tem, não só olhar para o retrovisor, mas olhar para movimentos. Os grandes players usam muito isso, a elasticidade das informações, quanto custa R$1 a menos, quanto mais de demanda traz. E, efetivamente, o custo fixo. Acho que o custo fixo ainda é um vilão muito grande da logística, justamente por conta do nosso país não ter se desenvolvido em outro tipo de malha, a não ser rodoviária. Eu acho que você tocou num ponto da inteligência artificial e acho que a grande mudança que eu enxergo também vai nesse sentido, sabe? A velocidade em que as previsões vão ser feitas, né? Com base no que está acontecendo em tempo real, né? E a capacidade de ser assertivo nessa previsão, né? Então, acho que a inteligência artificial, pensando no nosso mundo aí, das rotas, né? A capacidade de aprender com o que está acontecendo agora para fazer a roteirização de amanhã ser melhor, ser mais eficiente, né? E a tomada de decisão aí, você ter uma previsibilidade maior, né? E a capacidade, né, a gente usa uma máxima, né? Eu ouvi uma vez isso e me gravou, que é a empresa que a gestão é invisível... Perdão, tem que lembrar. Tinha uma frase bonita. A logística que é invisível para o gestor vira imprevisível para o mercado, né? E aí a dificuldade, né? A geração de valor se perde nessa cadeia, né? Porque o mercado está esperando previsibilidade e enxerga isso como valor, né? Professor, como é que o senhor enxerga agora os próximos anos? Tem muita coisa acontecendo em logística, né? O Brasil tem umas características particulares, né? No mundo tem também muita tecnologia, né? Muita tecnologia estão chegando nas empresas. Mas o Brasil tem, assim, as suas cadeias de suprimento basicamente estruturadas para benefício fiscal, certo? Isso vai mudar e vai ter que ser... As cadeias de suprimento vão ter que mudar para ser mais eficientes, né? Você vê só, quem era líder de mercado no e-commerce era Americanas, 40% do mercado e tal, né? Hoje não tem, eu acho que não tem 1%, entendeu? Agora, quem que está liderando o mercado? Mercado Livre e Shopee, né? Você pega as tradicionais, Casas Bahia com dificuldades, Magazine Luiza com dificuldades, né? Muito, eu acho que da gestão mesmo, viu? Muito da mentalidade, né? De ter que abraçar essas mudanças, né? E não são transatlânticos, né? São transatlânticos. É perigoso, né? Então, as cadeias de suprimento vão mudar e aí, internacionalmente, eu vejo muita tecnologia, né? Muitas essas bases de dados enormes, né? Decisões baseadas em dados, todos os processos mudando, pensando no gêmeo digital da operação. Isso é uma coisa que eu acho que vai ter muito investimento em gêmeos digitais, muito em tecnologia de machine learning para tomada de decisão, né? Que são modelos já meio preparados para tomada de decisão. Né? Tem muita coisa acontecendo, né? Em roteirização, né? O sonho de você ter a roteirização real time, né? Eu quero entregar, eu quero saber se eu vou continuar com aquele roteiro, né? Eu acho que vocês poderiam dar uma luz para a gente, né? Qual é o caminho que vai ocorrer aí com essa questão da roteirização, né? Cada vez mais eu vejo as empresas, eu conheço uma empresa, inclusive eu tenho falado com o Marcos, né? 50% dos pedidos vão cair ainda, o carro sai com metade só, entendeu? Aí vai chegando os pedidos, eu vou reautorizando, certo? Mas, né? E claro, né? Você pensar nas operações, nos processos, né? Cada vez mais pensar nos processos. Né? Por que eu vou entregar todo dia naquele cliente? Talvez a frequência, né? Se eu mexer nas frequências, isso tem um impacto enorme, né? Aí eu vou lá, roteirizo, parametrizo o sistema direitinho, com o cara me recebendo 4 horas, ficando na fila. Será que eu preciso ficar 4 horas na fila, né? O que está precisando fazer para chegar, né? Senão a gente parametriza a ineficiência e aí otimiza em cima da eficiência, entendeu? Então, essa é a ideia da roteirização, até para vocês, Marcos e o... Patinho. Né? Então, qual é o caminho? Eu acho que a dificuldade, né, é sair
Sempre que a gente fala de uma operação que faz roteirização de maneira manual ou digitalizada, que não quer dizer automático, né? Eu uso um sistema para fazer aquilo que eu fazia na mão num sistema bonitinho, né? A rota acaba se tornando meio fixa. Por mais que a demanda seja variável, a rota sempre é fixa. Então ele tem aquele veículo que faz a rota da Zona Leste e ele já sabe nos pontos onde ele tem que passar mais ou menos todo dia. Eu visito aquele cliente, aquele outro é um dia sim, dia não. Então, na cabeça do humano, já cria as rotas fixas, né? Quando a gente fala de uso de uma ferramenta que consegue criar roteirizações de maneira automática e pensando em milhares de entregas e fazer essa definição do que é mais eficiente em questão de segundos ou minutos, né? Você consegue migrar por uma roteirização dinâmica ao ponto de cada dia eu vou olhar para minha demanda ou cada horário de corte de entrega eu vou olhar para minha demanda e vou definir qual a melhor mix de veículos que eu vou utilizar, modais, se eu vou usar o veículo próprio, se eu vou terceirizar essa parte da entrega, né? Mas isso vem muito de como eu consigo, qual velocidade eu consigo gerar essas simulações, esses dados para tomar minha decisão. Porque a ferramenta, ela é só uma ferramenta. Ela vai só te apoiar a você tomar a decisão, né? Ela vai te dizer, o melhor é isso, né? Então, acho que o Daniel, no caso da Premiere, viveu isso, né? A ferramenta te dá o resultado. Mas ainda precisa do fator humano avaliar se aquele resultado continua fazendo sentido ou se existem ajustes que devem ser feitos para aquela operação ser mais fluida, ser mais concisa, né? E acho que o desafio do lado da tecnologia é entender quando que o humano tá tendo que botar a mão para melhorar o que a ferramenta trouxe e entender o que ela tem que fazer amanhã para que o humano tenha que colocar menos a mão, né? Então, a ferramenta começar a aprender com o uso da inteligência artificial, por exemplo, como ela pode ser mais eficiente na resposta que o humano está esperando, né? Que a empresa está esperando dela, né? Isso muda completamente o modelo de gestão, né? Ou seja, é aí que a tecnologia entra, né? Ela vai aprimorando, fomentando cada vez mais esse modelo de gestão. Professor, eu quero agradecer pela sua presença, por nos brindar com a tua experiência, com o teu conhecimento. Mais uma vez, obrigado pela presença. Foi um prazer tê-lo conosco. Muito bem, prazer aqui estar com vocês aqui. Ouvir o Daniel aqui contando suas experiências, né? Já vou levar ele lá para a FEI, lá, para fazer um depoimento lá. Né? É muito bom saber que, né, empresas estão indo no caminho certo, né? Então, é muito prazer aí de estar aqui colaborando com vocês, participando, né? Para a FEI, né? Para mim, é uma honra estar aqui. Professor Mauro Sampaio, muito obrigado. Daniel, mais uma vez, obrigado pela presença. Trouxe aí o case da Premiere. Nos brindou também com muita informação, muito conhecimento, muitos dados. Obrigado pela presença. Opa, eu que agradeço o convite. Obrigado também pelo apoio, implantação, né? No final do dia, eu acho que foi uma entrega a 4 mãos. Eu acho que entender a dor do cliente e casar a solução, acho que foi um case também. Obrigado. Estamos às ordens e sucesso aqui pelo bate-papo muito gostoso, uma tarde muito enriquecedora. Maravilha. Daniel Tavares, obrigado pela presença. Marquinhos, mais uma vez, nosso companheiro de sempre, obrigado pela presença, por enriquecer aqui o papo. Obrigado a vocês, obrigado pela aula aí dos dois, né? Eu sempre aprendo muito com esses talks que a gente faz aqui. Maravilha. E para vocês que nos acompanham, que estão acostumados a seguir o conteúdo que a Drive oferece, os nossos webinars, nossos podcasts, todos os conteúdos que são apresentados. Obrigado também pela presença de todos. Continue nos seguindo, tem um QR Code aí para vocês acessar o nosso conteúdo, a nossa página, o QR Code da Premiere também. Peça uma demo, uma apresentação, fiquem à vontade, peça uma demo, uma apresentação da nossa plataforma. Temos o maior prazer em atendê-los. Um grande abraço e até o próximo bate-papo. Obrigado.